O presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, Ney Patrício, continua aqui conosco no Jornal da Cultura. Ney, pessoal, querendo que você fale, eu também, obviamente, sobre o caso, né, da mais uma operação do GAECO em um gabinete da Câmara de Vereadores. Né? A denúncia, mais uma vez, de rachadinha, funcionário fantasma, como que a presidência da Câmara vê isso. Ontem o Thiago Lisboa, promotor de justiça do GAECO, falou que conversou com o senhor, inclusive, sobre essa situação, né, e formas de coibir rachadinha dentro do Legislativo Municipal. É uma prática que, infelizmente, acontece, a gente abomina, não é correto. Né? Essa operação de ontem, na verdade, é uma sequência da operação que já tinha iniciado, né? Então não é uma nova operação, ela foi só mais uma etapa do órgão investigativo, né? E que tem lá suas prerrogativas da forma de fazer. Eu conversei, de fato, bastante com o Thiago em relação, por exemplo, a não assiduidade de determinados assessores ou do próprio vereador. Então, eu já havia anunciado a ele que nós estamos fazendo um preparatório de alternativas para melhorar esse controle, né? Mas tem o grande problema é que a lei federal traz aí a autonomia, né, da assessoria e do próprio parlamentar. Isso acontece lá na Assembleia Legislativa, acontece lá no Congresso Nacional, em que ele nomeia lá do Congresso uma pessoa aqui na cidade e você não tem controle de jornada, controle sobre isso. Então é uma assessoria técnica ou política em que ele tem a liberdade dessas ações. O que fica claro e abominável, a gente não pode aceitar, é quando, mesmo fora desse controle, ele tem as duas atribuições. Por exemplo, ele está trabalhando, ele está no lugar e, ao mesmo tempo, naquele horário que ele teria que estar prestando algum serviço dentro ou fora da Câmara, tanto da Câmara Federal como estadual ou municipal, ele esteja, então, praticando dois trabalhos ao mesmo tempo que sejam incompatíveis, por exemplo, com o seu horário ou a sua atribuição. Isso a gente tem, esse aprimoramento que a gente tem que buscar. Eu tenho conversado com outros presidentes de Câmara de outras cidades, também há essa preocupação, também eles sofrem o mesmo dano, porque tem uma lei maior que rege isso, que dá essa prerrogativa para o parlamentar. Isso tem dificuldade realmente a gente buscar alternativa. Em relação aos demais servidores de Câmara e tal, nós temos lá o ponto biométrico, tem o controle de jornada correto, então não há esse perigo. Em relação ao fato da dita rachadinha, é outra prática que a gente tem conhecimento que possa estar existindo em outra localidade também, não é privilégio daqui, mas Não, pelo contrário, a gente vê o assunto rachadinha virou moda, né? E aí vem caso, Assembleia Legislativa, Congresso, câmaras de vereadores, o indutor disso me parece que são os cargos de assessoria mal fiscalizados, talvez sem necessidade em alguns casos. Por exemplo, a assessoria, eu tentei mudar isso no início do ano, no início do mandato, fui buscar informações e fui até o TCE, por exemplo, né? A exemplo do que acontece na Assembleia Legislativa, tem lá um certo recurso destinado para cada parlamentar, e aí ele pode fazer a nomeação para os seus assessores de condição técnica, menos técnico e só político, por exemplo, e você graduar a questão salarial. Lá tem o piso mínimo, o piso máximo e o mínimo do número de assistentes e o máximo. E aí, dentro desse valor, sem nem gastar nada mais do que ele já está reservado, ele fazer essa administração dos seus assistentes. Isso facilitaria e evitaria a tal de rachadinha, né? Aí, quando você põe lá um valor de um assessor que, ao meu ver, é alto, mas que vem do tempo já, e a correção, aí ontem não deu tempo de explicar para o Nelson aqui, né, uma questão, acho que de um ouvinte, por que é próximo do salário do vereador, é que o salário do vereador ele vem fixado com base
no salário do estadual e o estadual no do federal, então ele vem de cima os pisos. Ele não pode ultrapassar lá 30% do salário do deputado estadual, por exemplo, o vereador, dependendo da faixa em que de número de habitantes ou eleitores de cada estado, do município. E aí, por conta disso, a correção, por exemplo, ele é tratado como servidor normal, esse salário vem corrigindo ao longo do tempo, de acordo com o que é aplicado para os servidores públicos municipais, na mesma regra. E daí, em geral, o salário do vereador ele ficou congelado em algum tempo, eventualmente que tem uma correção parcial, mas nunca ela chega na mesma correção que tem o servidor. Portanto, ao longo do tempo ele foi ficando um pouco maior. Ou seja, houve um conserto disso, acho que nas gestões atrás, que eu não estava lá, né, e que melhorou, teve nova fixação do salário do vereador. E aí, então, ele meio que corrigiu isso, não a redução do assessor, vamos dizer assim, o novo piso de acordo com o piso do estadual. E aí isso houve uma certa correção, mas já está alcançando de novo, porque tem essas correções ao longo do tempo. Isso, para o ouvinte entender, né? O salário do vereador aqui em Foz do Iguaçu, cerca de R$10.000, 10.500, né? Alguma coisa assim. E do assessor também, quase que a mesma coisa, né? Uma diferença muito pequena. Isso, R$500, eu acho, de diferença. Quase 10. Né? Então, o vereador e assessor em Foz do Iguaçu ganham praticamente a mesma coisa. O motivo é que lá atrás o vereador tinha um salário maior e o assessor um salário menor, mas o salário do vereador não foi sendo reajustado e o do assessor foi. Isso. E hoje é que parou. E aí tem uma distorção nisso, né? Exatamente, é o que acontece. E, eventualmente, a gente tem tentado fazer a correção, então, igual dos vereadores, nem sempre, porque a correção do agente político, e aí entra o vereador, o prefeito, o vereador e os secretários, por exemplo, a correção é diferente, é outra lei que rege e que, inclusive... Tem que ser aprovado o projeto. Tem que aprovar pela Câmara. Já o dos servidores é automático, conforme for a inflação e tal. Né? E às vezes o prefeito ainda manda para a Câmara autorização para aquele reajuste, a concessão do reajuste dos servidores. Então, tem acontecido quase que na íntegra para os servidores e para os vereadores, em geral, não tem acontecido, tem ficado congelado. Tá? Primeiro, às vezes, porque a própria Câmara não enfrentou a correção, ou os agentes políticos, vamos dizer assim, e por segundo, porque às vezes bate no teto lá do deputado estadual, que também não alterou. Então, são dois fatores aí que pode deixar estagnado esse salário. E uma das suas sugestões para corrigir... o TSE, eu estava dizendo disso. É que porque eu sabia que na Assembleia, sim, eu achava interessante. Só acho que na Assembleia é um pouquinho exagerado, porque permite, por exemplo, que tem até... Eles têm uma cota lá em dinheiro, uma verba para contratação de assessoria. Aí você pode ter 10 assessores ou pode ter 20. Aí vai depender como que você dilui esse dinheiro e conforme os cargos que você vai ter. Acho que eles têm um pouquinho de exagero lá, porque acaba permitindo até que tenha mais de 20 assessores um deputado, né? Tem um Se número, ele conseguir diluir bem direitinho isso tem que ampliar uma discussão para ver qual é o ideal disso, né? Mas, de fato, é isso que acontece. Porque daí, se o vereador quiser contratar um advogado, e o advogado é bom, e ele vai pagar lá seus R$10.000 para esse advogado, mas ele também pode contratar um jornalista e pagar uns 3.000. Isso, né? Isso. E aí vai conforme o cargo e a necessidade. Ele vai ter que seguir o piso. O piso do jornalista acho que é um pouco mais, né? É mais. Do advogado um pouco mais também. De um contador, por exemplo, vai ser nessa faixa também. Então, veja, se ele pudesse fazer, se a Câmara pudesse fazer isso, seria o ideal. E é isso que eu tentei fazer essa modificação e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná não aceita essa modalidade. Mas eles aceitam na Assembleia, não aceitam para a Câmara. Na Assembleia porque já é lei antiga, já existia. Ele não aceita como regulamentação nova. Nenhum município, todos os municípios do Paraná são dessa mesma só forma? Só Maringá que tem assim e Curitiba. Porque já tinha e a Assembleia, que já é uma lei existente antigamente. Tá? Então, eu andei pesquisando, a gente não consegue avançar nisso. Mas é uma pena que a gente não... Porque isso evitaria essa tal de rachadinha, né? Ela poderia evitar o desdobramento disso. Aí seria mais justo também para um salário equiparado com o cargo que a pessoa exerce. Com a atribuição e aquilo que a pessoa tem aptidão para fazer, né? Exatamente isso. Né?
sua categoria, como diz do futebol. Né? Ô, Ney, nós estamos chegando em outubro, final já, entrando para novembro, né? O final do ano está aí. Todo ano a Câmara faz suas contas e vê, entre aspas, quanto sobrou do orçamento e faz aquela devolução, aquele cheque simbólico para o prefeito, que na verdade deixou de gastar o que lhe é de direito, que são 6% do orçamento do município, né? E aí a gente costuma brincar, inclusive o Dr. Nelson sempre fala, que isso é para ter como base, os 6%, porque você imagina se o município de São Paulo resolver gastar, a Câmara gastar 6% do orçamento de São Paulo, a loucura que é. Então é 6% para uma cidade pequena, né, que não passaria ali da manutenção do próprio legislativo. Na verdade é 6% da receita corrente líquida, não é de todo o orçamento, né? Da receita corrente, né? Esse ano a gente deve fechar como? Olha, a projeção que a gente tem é devolver em torno de 3 milhões e meio, mais ou menos isso. Que eu acho que está na projeção. Ainda não tem esses números concretos, porque precisa fecha ainda de esse mês de outubro, de novembro, e aí a projeção de dezembro, que a gente lá por volta do dia 20 aqui a gente faz essa devolução. Mas vai ter devolução, certamente, porque a gente não utiliza todo o orçamento e nem tem lógica para isso. Tem que usar todo o orçamento. Só porque você tem o direito e vai usar? Não, você tem que usar aquilo que é necessário. É o mínimo necessário e olha que o pessoal reclama que agora está reclamando, inclusive, que está faltando água na Câmara lá. Nós tivemos um problema de licitação de uma fornecedora de água e aí ocasionou esse transtorno, mas... De água mineral? Água mineral. Água para tomar. Instala filtro. Nós temos o filtro, mas daí tem água mineral só para a bancada do plenário, né? Tá certo. Ô, Ney, esse cheque com a devolução aí pro município dos 3 milhões e meio no final do ano vai vir com um papelzinho anexado lá, com um pedido, assim, né? O prefeito ele pode usar como ele quer, mas a Câmara pode sugerir, vai ter uma sugestão. É só por sugestão. Inclusive, a gente não pode nem... essa é uma regra do Tribunal de Contas, que é do poder discricionário do prefeito, utilizar onde ele entender melhor. Tá certo que quando volta, ele já volta carimbado lá com os 15 de saúde e os 25 de educação. Não tem muito para onde fugir. Também não é muito liberado. Posso fazer o que eu quero? Também não é assim. Mas a Câmara não pode dar indicativos de, aplica isso, vamos usar esse dinheiro para fazer isso, fazer aquilo. Mas às vezes teve caso já dessa devolução da Câmara, tem a sugestão de comprar, por exemplo, a sede da Guarda Municipal, que é o que foi feito. Em termos de sugestão, mas aí tem um risco. Se tiver isso, se for de forma informal, se for formalizado isso... Foi um consenso, né? Com certeza... Se tiver formalização disso, o Tribunal de Contas não aceita. Ele pode sofrer aí uma improbidade, porque está na regra, na lei, em que ele não pode. Então, ele não pode mandar carimbado, olha, estou te devolvendo, mas você tem que aplicar nisso. Como se fosse assim. A nível de sugestão, tudo bem, mas eles entram com um acordo, né? Provavelmente naquela época foi entrado num acordo, entendimento, da Câmara, do prefeito, falou, quem sabe está precisando de uma sede nova, você me manda, eu faço isso e tal. É uma pena também que seja assim, porque se a Câmara economizou, ela poderia, né? Em tese, fazer a destinação desse recurso para tal necessidade, ou essa, ou aquela, uma obra, ou uma nova política pública que seja relevante para a sociedade, que atenda a comunidade, né? Ou aplicar numa outra demanda que a comunidade tenha pedido. Porque agora, se bem que é importante que a gente se diga isso, que a comunidade, a população está tendo a oportunidade, né, com a informação mais próxima, de também fazer essas sugestões, inclusive decidir, né, pelo orçamento participativo, por exemplo, de que tipo de obra que eu quero. Às vezes o gestor quer fazer lá um campo de futebol. Ele quer, é a vontade dele, mas a comunidade não tem aquela necessidade, porque já tem o outro campo, já tem outra quadra. Aqui é mais importante, por exemplo, a unidade de saúde. Então daí a comunidade resolve, não, queremos a unidade de saúde, não o campo de futebol. Ou queremos a quadra de esporte, não o campo. Uma escola. Então isso que é importante, que a comunidade passa a decidir o que ela quer, e não a vontade do gestor. Isso tem evoluído bastante. Eu acho que é nessa toada que a gente tem que trabalhar. Ok. O Rômulo Barbosa, presidente, está aqui mandando uma pergunta. Ele quer saber por que não foi aberto um procedimento sobre o caso do telhado do prefeito. Olha,
a Câmara primeiro precisa ser provocada. A fiscalização por parte da Câmara, ela é legítima, ela pode fazer. Qualquer vereador pode abrir um procedimento. Mas ele já tinha iniciado pelo próprio Ministério Público. Foi lá a denúncia não veio para a Câmara. Já existia uma investigação, né? A denúncia, aliás, a denúncia nasceu lá, no Ministério Público. Então, existe um procedimento. Se algum outro vereador queira também investigar, acompanha o mesmo processo, ele é aberto, tudo, né? Mas não tem, eu mesmo me senti impedido, não impedido pelo Poder de Fiscalização, mas que poderia daí estar atrapalhando um trabalho que tem o órgão fiscalizador legítimo para isso. A Câmara não tem os mecanismos, vamos dizer assim, as técnicas de investigação, inclusive informações sigilosas, em que requer o caso, para atuar. Então, você vai fazer uma investigação mais política. Seria política, né? Então, porque não tem os mesmos equipamentos do Ministério Público, não né? Tem, não teria como fazer mais do que o próprio Ministério Público. Exatamente. Aí não tem expertise para aquilo. Isso. Ficaria uma comissão política. Ficaria uma comissão política. E daí, se é só politicagem, não resolve. Não resolve. Se não houvesse nenhuma investigação, né? Aí poderia começar uma investigação política, vamos dizer assim, e chegar no âmbito do investigador competente, no caso o MP ou a própria polícia investigativa, né? Tá certo, Ney. A Salete aqui mandando um recado. Bom dia a todos da rádio. Um abraço ao Ney Patrício. Parabéns pelo seu trabalho de vereador e pensando em ser o próximo prefeito de Foz do Iguaçu. Salete da Vila C. Ó, uma eleitora você já tem, né? Daí dia, falta Salete. Conquistar mais alguns. Dona Salete, obrigado aí pela consideração. Bom dia para a senhora e a família, né? Ney Patrício, muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui na Rádio Cultura e então retorna agora, vou liberá-lo para os trabalhos no Legislativo. Obrigado então, Dante, pela oportunidade de estar aqui com vocês, com o ouvinte aí da Rádio Cultura.